Olá, galerinha. Galerinha do segundo A, galerinha do segundo B. Vamos para o nosso início a partir de hoje, segundo bimestre, maio e junho. Nesse segundo bimestre nós vamos estudar calorimetria, trocas de calor e também o estudo dos gases. E eu gostaria de lembrar que tem muito aluno que ainda não fez minha prova. Procuro fazer, porque até segunda-feira eu estarei fechando as notas. E quem não fizer a prova vai ficar só com a nota dos trabalhos que eu já tinha antes e das atividades. E é importante vocês terem em mente que as aulas estão sendo dadas domiciliares. Então, tem que acompanhar as aulas de cada professor, tem que fazer as atividades direitinho, toda semana, de todos os conteúdos, para poder você não se prejudicar. Porque essas aulas estão sendo dadas, estão valendo como aulas mesmo. Porque muita aluna ainda não tomou conhecimento e não caiu na real. Então, vamos lá. Calorimetria é a parte da física que estuda o calor. E o que é realmente o calor? Vamos ver aqui um exemplo. Quando você está com febre, o seu organismo fica com 38, 39 graus. E se ele estiver, a temperatura do seu corpo tiver muito maior do que a temperatura do ambiente, aí você vai sentir frio, porque você vai estar perdendo o calor do seu corpo para o ambiente. Então, o calor é uma energia em trânsito, ou seja, que parte de um local para outro, onde há uma diferença de temperatura. Então, quando é que você sente, por exemplo, agora está fazendo um calor danado, porque a temperatura aqui ambiente está quase 37, quase 40, e eu estou com a temperatura normal de 36,6. Então, eu estou com a temperatura mais baixa, o ambiente está com a temperatura mais alta e eu estou sentindo um calor danado, e aí é o ventiladorzinho aqui ligado direto por causa dessa quantidade de calor. Então, a caloria é a unidade internacional de calor e ela existe de duas formas. Você pode chamar essa unidade internacional de calor de Joule, representado pela letra G, ou de caloria, representado por cal. E você tem que aprender a transformar caloria em Joule através de uma regra de 3 simples. Como é que eu faço isso? No sistema internacional, uma caloria, ela vale sempre 4,18. Então, toda vida, uma caloria vai valer 4,18 joules. Aí você faz a regrinha de 3 aqui, ó. Quanto é 200 calorias em joule? Aí você vai botar, se uma caloria é 4,18 joules, 200 calorias vai valer X. Aí fazendo a regra de 3, que é só fazer o cruzamento esse com esse, você vai ter X é igual a 200 vezes 4,18 dá 836 joules. Então, 200 calorias é a mesma coisa que 836 joules. Então, existe esses dois valores no sistema internacional para a medida de calor, que é joule e caloria. A quantidade de calor, ela é calculada por essa formulazinha aqui. Representada pela letra Q no sistema internacional, ela é a massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Como é que eu calculo? Vamos ver um exemplozinho aqui. O exemplo diz: qual é a quantidade de calor de um corpo que possui 200 gramas de massa e tem um calor específico de 0,02 e varia numa temperatura que vai de 20 a 60 graus. Como é que eu calculo a quantidade desse corpo? Primeira coisa, coloca a fórmula. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura.
Aí eu vou substituir. Quanto é que vale a massa? A massa vale 200. Quanto é que vale o calor específico da substância? 0,02. Quanto é que vale a variação de temperatura? Tá aqui do lado você faz, ó, 60 menos 20 dá 40. Variação de temperatura, 40. Aí é só multiplicar tudo isso aqui, dá exatamente 160 calorias. Então, quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. No livro de vocês, esse conteúdo está na página 22, 22 e 23. E eu gostaria que vocês fizessem, olhassem os exercícios resolvidos da página 27, que eu vou colocar aí, e fazer as questões 1, 2 e 3 da página 28. E se cuidem, procurem resolver todas as atividades. Olhem as atividades que vocês estão com as atividades atrasadas e um abraço a todos.